Amém, graça e paz, irmãos. São 20 horas em ponto. Nós estamos iniciando o nosso Lar de Esperança. Nosso encontro das terça-feira, às 20 horas, mesmo que à distância, nós estamos juntos. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de ministrar a palavra dele, de compartilhar com você. A minha oração esta noite é que você possa olhar com os olhos da fé, ver, enxergar as coisas com os olhos da fé, amém? Então, que nesse lar de esperança você possa, no término, dele, você possa enxergar mesmo aquilo que não se pode ver ainda. Amém? Vou aguardar os irmãos chegarem para nós iniciarmos a palavra, a ministração da palavra. Graças a Deus, assim que você for chegando, vai dando um alô, um oi para mim. Eu espero ver você. Amém? Hoje a palavra que nós vamos estudar juntos, que nós vamos, na verdade, não vamos estudar, a gente vai refletir um pouquinho. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, relato de Mateus, capítulo 18 e verso 2. Amém? Então, a palavra hoje está no Evangelho de Jesus, segundo registrou Mateus, no capítulo 18 e no verso 2. Graça e paz, pastor, chegou aí. Vamos aguardar, ver se alguns irmãos chegam também. A palavra está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 18 e versículo 2, que diz assim, que Jesus, chamando, uma criança, pôs ali no meio deles e disse que aquele que não fosse como criança, que não se tornasse como uma criança, não entraria no reino dos céus. Olha só que forte, Então, esse texto que nós vamos meditar, refletir nesta noite. Amém, irmãos? É apenas uma reflexão, Nós não vamos nos aprofundar, nós não vamos estudar, não vamos expor esse texto, mas nós vamos refletir. O Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração essa semana e eu orei ao Senhor para que o Senhor confirmar, para eu ministrar essa palavra, para eu compartilhar, E no decorrer da semana o Senhor ele foi trabalhando e eu fui conseguindo identificar nos detalhes. Deus fala com a gente nos detalhes. Fala com a gente nos pequenos gestos, Muitas vezes nós esperamos grandes coisas. Então aqui, hoje nós vamos refletir, na verdade, sobre isso. Sobre esse olhar que nós precisamos ter em relação a coisas. Eu quero cumprimentar
A Nilza, que chegou, minha prima, Graça e Paz, minha companheira de estudo. A Elaine, minha prima também. Minha mãe, que está aniversariando hoje. Parabéns, parabéns, parabéns. O pastor já chegou. Então, gente, a palavra hoje que nós vamos refletir um pouco está em Mateus 18:2, onde Jesus chama uma criança e diz para todos aqueles que ali estavam ouvindo que precisávamos, né? E eles precisavam ser como aquela criança para que fosse reino dos céus. Aleluia! Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso. Albert Einstein tem uma frase atribuída a Albert Einstein que diz o seguinte: há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se milagres não existissem. Então, aí ele vai dizer assim: a segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Olha que coisa linda. Então, Albert Einstein disse: há duas maneiras. Uma é como se milagres não acontecessem, como se milagres não existissem. E a segunda é como se tudo fosse milagre. Então, por que eu estou relacionando esta frase de Albert Einstein com as palavras de Jesus sobre a criança? A gente vai entender o porquê. Eu tenho um bebê em casa. Talvez você também tenha, você que me ouve aí. Ou se não tem, já teve, né? E nós estamos observando que tudo para ele, tudo para o Daniel, cada som, cada gesto, cada movimento, cada coisa que a gente faz, ele fica encantado. Ou seja, tudo para ele é extraordinário. Tudo é o extraordinário, né? Eu consigo imaginar o quanto as coisas são fascinantes para ele. Eu fico tentando imaginar, na verdade, o quanto é fascinante para ele o fato, né, tudo que a gente faz acontecer. Ele deve imaginar assim que é tudo mágica, tudo que a gente faz é extraordinário, é fascinante, né? Ele fica extasiado e ele sorri, ele acha maravilhoso. Olha que coisa linda, né? Eu comentei com o Lucas essa semana assim: se flutuar aqui na sala, vai ser, o Daniel, ele vai ter a mesma reação que ele tem quando a gente faz algo que para nós é simples, entendeu? Com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com a mesma fascinação que ele vê a gente falar, andar, brincar, sorrir ou fazer alguma coisa, ele viria a flutuação como uma coisa mágica, tanto quanto as outras coisas que a gente faz. Ou seja, não seria uma coisa extraordinária. Por quê? Porque tudo que a gente faz para ele, ao olhar dele, cada gesto que para nós é simples, para ele é fascinante. Se eu chegar na sala, ou se você chegar na sua sala e ver alguém da sua família flutuando, o que vai acontecer? Como que vai ser a sua reação? Né? Flutuando no meio da sala. Graça e paz, Edna, Márcia e Márcio. Deus abençoe vocês pela presença. Então, se você chegar na sua sala aí e ver alguém da sua família flutuando, qual será a sua reação? Então, e para a criança, para o bebê, é a mesma sensação de que um adulto chegar e ver o outro flutuando. Para o bebê, tudo que a gente faz, ele vai ter o mesmo sentimento, ele vai achar tudo mágico. É tudo extraordinário, é tudo incomum, é tudo novo, né? É tudo novidade. Então, tudo que a criança
vê, ela vê com esses olhos, com os olhos da fascinação pelas coisas, né? Pelos olhos do encantamento pelas coisas, né? Pela gratidão, né? Mesmo ela não conhecendo ainda talvez esse sentimento, mas pela gratidão de poder, né? De poder entender. Jesus, né? Segundo relatou Mateus, no capítulo 18, verso 3, vai dizer que se nós não nos convertermos e não nos fizermos como crianças, de modo algum nós entraremos no reino dos céus. Então eu fiquei imaginando qual dos atributos da criança o Senhor Jesus gostaria hoje de fazer com que a gente retornasse a eles, né? E o Espírito Santo falou desse entusiasmo, dessa fascinação pelas coisas do Senhor, né? Pelas pequenas, mesmo pelas pequenas coisas que nós falamos pequenas, mas pela falta, né, de sensibilidade que a gente vai tendo. Então, uma das coisas que nós temos pensado é assim: como eu disse, se alguém flutuasse na nossa sala, nós acharíamos isso extraordinário. Nós teríamos o mesmo sentimento que uma criança tem a ver qualquer atitude que a gente faz que para nós é comum, que para nós é fácil, né? Então, por exemplo, se alguém da nossa família fazer aparecer um elefante no meio da nossa sala. Então, olha só, por quê? Porque são coisas que são incomuns, são coisas que são extraordinárias, que vão acontecer no nosso dia, que vão fazer com que a gente tenha o sentimento que o bebê ou que a criança tem em relação às outras coisas que são para nós comuns. Então, esse ser como criança hoje, nós vamos pensar nesse ângulo, ver por este ângulo, ok? Nós, conforme a vida vai passando e as coisas vão se tornando corriqueiras, comuns, né? Até tem um exercício que nós fizemos uma vez na escola que trata de você desenhar o caminho que você faz até o seu trabalho. O que você vê, né? Aí depois foi perguntado assim, que tipo de árvores, que tipo de plantas, que tipo de flores, folhagens existe no caminho do seu trabalho ou no caminho da escola. Por que isso? Porque muitas vezes a gente passa por isso todos os dias, mas nós vemos, mas não enxergamos. Então, o ser como criança aqui é o mesmo olhar para as coisas simples, aparentemente, né, ou chamadas comuns por nós, com o mesmo olhar da criança quando fica extasiada com algo que nós adultos fazemos. Então, com o tempo, nós vamos perdendo a capacidade de nos encantar com as coisas que chamamos de comuns. Então, que tipo de coisa você chama de comum, você classifica como comum, que você perdeu a capacidade de se encantar com as pequenas coisas. Lembrando que no início nós falamos da frase de Albert Einstein: há duas maneiras de viver a vida. Uma delas é como se milagres não existissem. E a segunda é como se tudo fosse um milagre. Então, você vê uma árvore florescendo, você vê um pequeno... Eu estava no meu quintal, tem um monte de pedriscos que a gente comprou para fazer um cimento. E eu estava estendendo roupa essa semana e eu olhei para aquele monte de pedrisco e está nascendo uma planta ali. O que é aquela planta? E eu fiquei encantada. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração sobre o encantamento das coisas que nós vemos que são simples. E muitas vezes nós estamos perdendo a sensibilidade.
Segunda, então, além da gente perder a capacidade de nos encantar com as coisas que chamamos comuns, nós também estamos perdendo a capacidade de admirar aquilo que não foi feito pelas nossas mãos. Como isso? Muitas vezes o homem, ele está tão focado nas coisas que ele produz, na tecnologia que ele produz, no avanço da medicina que ele acredita produzir, né? Porque na verdade a capacidade vem do Senhor. Mas as coisas que ele não tem como ele produzir, ele não dá valor. Eu ouvi uma frase que diz assim: aquilo que você coloca preço não tem realmente valor. As coisas de real valor, você não consegue colocar preço. Então, o homem está perdendo, nós estamos perdendo a capacidade de admirar as coisas, mas não aquilo que é feito ou produzido pelo homem. Ok? Nós estamos também perdendo a capacidade de nos espantar com as más notícias. Você já parou para pensar nisso? Tanta notícia ruim que a gente não se espanta mais. No mínimo ali 5 minutos na hora, você fica meio assim, mas depois passa. Por quê? Porque nós estamos ficando acostumados. Muitas vezes até nós nos espantamos com boas notícias. Quando a notícia é muito boa, aí a gente começa a ficar meio espantado. Por que a gente está falando isso? Por que nós estamos falando isso hoje? Porque muitas vezes nós esperamos, né, coisas grandiosas. E Deus pode fazer coisas grandiosas. Ele ainda é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Não há impossível para Deus. Não há. Deus não conhece essa palavra, impossível. Essa palavra é nossa. Deus não conhece a palavra limites, né? Deus não conhece a palavra espaço, tempo, tudo isso é nosso. Nós estamos presos num espaço, num tempo, nós estamos presos nos nossos limites e nas nossas impossibilidades. Agora, para Deus não existe. Mas muitas vezes nós esperamos um Deus, né, fazer somente coisas grandiosas para que a gente reconheça Ele como Deus. Para que a gente olhe e fale, realmente Deus é poderoso. Agora, Deus é poderoso independentemente se Ele faz coisas grandiosas. Por quê? Eu e você não temos a capacidade de fazer uma planta germinar, uma árvore crescer e dar frutos. Mas a palavra de Deus, né? A Bíblia vai dizer que Deus cuida de tudo isso. Ele cuida dos pássaros, dos lírios dos campos. Então, olha que coisa interessante. E muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça somente aquilo que nós julgamos coisas grandes. Que na verdade, tudo que Deus faz, nós não temos capacidade nenhuma de fazer, então tudo é grandioso. Nós estamos esperando somente milagres excepcionais, né, incomuns no nosso dia a dia. Aquilo que nós chamamos de incomum. Nós estamos transferindo o sentimento, né, esse sentimento da perda da capacidade de nos encantar com coisas comuns, com coisas pequenas, com pequenos milagres do dia a dia. Várias coincidências que a gente chama coincidência, mas são pequenos milagres que vão acontecendo no nosso dia. Nós transferimos isso para a nossa vida espiritual, então nós ficamos esperando somente coisas grandiosas. Os judeus, eles aguardavam o Messias
Eles esperavam, eles sabiam que o Messias estava por vir, mas a concepção deles do Messias era que um homem chegaria com tremenda influência, com tremendo poder e autoridade, assumiria o poder para destronar os romanos e todos os inimigos físicos de Israel. E quando Jesus chega, o Filho de Deus, né, encarnado ali, diz: sou eu, vê um homem humilde, de fala mansa, ensinando, não disposto a tomar tomar o trono humano, né, realmente um rei, na concepção deles, como um rei, um rei mesmo de nação, porque ele é rei, né, rei dos reis. Mas eles gostariam que destruísse os romanos, os inimigos de Israel, que fosse aquele homem guerreiro, e Jesus vem, né, e mostra qual o verdadeiro valor, qual a verdadeira identidade. Nós precisamos contemplar todos os milagres. Hoje nós vamos escolher entre acreditar que nada é, ou acreditar que tudo é um milagre. Nós acordarmos de manhã é um milagre. O sol se levantar é um milagre. A chuva cair é um milagre. A noite, né, aparecer, a lua aparecer, as estrelas é um milagre. Aonde está o nosso planeta, a distância que ele está do sol é um milagre. Por quê? Porque tudo foi Deus que planejou, tudo é a mão do Senhor. Ok? Então, quando a palavra de Deus, lá em Mateus, vai dizer que nós precisamos ser como uma criança, hoje nós estamos refletindo sobre o olhar da criança nas coisas que para nós são comuns, mas o encantamento no olhar. Então, que nós possamos resgatar o encantamento pelas coisas que nós chamamos pequenas e comuns. O encantamento pelas coisas do nosso cotidiano, que muitas vezes nós não enxergamos como um milagre. Nós não enxergamos como uma bênção de Deus. Nós não enxergamos como a mão de Deus. Então, quando algo acontece e você acredita que é uma coincidência, não existe. É a mão de Deus cuidando de você, cuidando de mim. Hoje, o Senhor nos chama para olharmos para tudo que faz, tudo que Ele é, com o olhar de encantamento, com o brilho no olhar, em todo e qualquer agir de Deus. Deus fala nos detalhes, Deus age nos detalhes. Nós temos aprendido isso com o pastor Rubem. Então, quando você conseguir enxergar tudo que vier, que cruzar o seu caminho como a mão de Deus agindo, você vai reconhecer que tudo é milagre. Tudo que Deus criou, tudo que Ele deu para você é por milagre, um milagre do Senhor. O que é um milagre? É algo extraordinário. Então, não é porque você vê todos os dias que não é um milagre. Não é porque é comum aos seus olhos que não é um milagre. Ele faz grandes coisas aos nossos olhos grandes, né? Que o que é grande, o que é pequeno, não existe para Deus, porque tudo que Ele faz é maravilhoso. Mas muitas vezes nós estamos esperando, né? A cura de um câncer, Ele pode. Um paralítico andar, Ele pode. Um morto reviver, Ele pode.
aquilo que aos nossos olhos é insignificante, aos nossos olhos é pequeno, Ele está agindo. É Ele que está cuidando. Então, que eu e você possamos hoje, nesse desafio de enxergar tudo ao nosso redor como a mão de Deus, como o cuidado de Deus, como um milagre. Amém? Vamos orar para agradecer o olhar de encantamento de uma criança em relação às coisas que a gente faz. É demais. Porque tudo ela acha mágico, tudo ela acha lindo, tudo é legal, né? Então, possamos ter esse mesmo olhar com tudo que Deus faz. Amém? Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, nos ensina a cada dia sermos gratos e a enxergarmos aquilo que está ao nosso redor como pequenos milagres do Senhor. São milagres diários, são grandes milagres. Nos ensina a enxergar como eles são grandes milagres, grandes pequenos milagres diários. Eu te louvo pela vida desses irmãos que estiveram comigo, aqueles que vão ouvir essa mensagem em outro tempo e que nós possamos refletir, voltar a nos encantar com tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor deu para nós, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Nós somos esse milagre. Os que estão ao nosso redor são um milagre. A nossa família é um milagre. Os nossos irmãos em Cristo são milagres. Todos são... Pai, tudo é um milagre. Nós somos gratos a Ti e cremos que tudo que o Senhor faz é bom. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. E até terça-feira que vem, se assim Deus permitir. Quinta-feira, às 8 da noite. E online, né? E domingo, 9h30, online e presencial. Estamos a todo vapor na comunidade, domingo, 9h30. Glória a Deus pela sua vida. Tchau, tchau.